devocional Palavra que Transforma. Nós vamos falar de algumas reflexões nos próximos dias com um tema geral que diz a minha vida com Deus, a sua vida com Deus. E a nossa vida com Deus, ela é cheia de histórias, cheia de experiências, momentos que o Senhor nos ensina, nos desafios que nos alcançam e precisamos passar por eles. E quando nós passamos, histórias acontecem, algumas interessantes, outras engraçadas depois que passam, histórias tristes, histórias alegres, momentos que por um segundo passados em nossa mente nos faz suspirar, nos faz lembrar das pessoas que estão à nossa volta, nos faz lembrar daqueles que já não estão mais, de conversas com algumas outras pessoas. A nossa história com Deus, ela é cheia de novidade, porque o Senhor está conosco e o Senhor, Ele nos ensina através da Sua palavra e a Sua palavra é viva. Por isso, cada ensinamento que Ele nos concedeu nos momentos da nossa vida, eles estão vivos na nossa memória e o que está vivo na nossa memória é passado para outras pessoas, de geração em geração, para uma amiga, para uma pessoa que precisa ouvir de você algo especial da parte de Deus. E hoje, a respeito da minha vida com Deus, eu quero falar sobre um subtema, o milagre da outra face. No livro de Mateus, no capítulo 5, quando o Senhor Jesus falava com os seus discípulos no Sermão do Monte, ali ele ensinava, ele exortava, ele dizia o quanto nós precisamos ser bem-aventuradas, bem alegres no Senhor, não porque viveremos sempre em dias alegres, mas porque o nosso coração ele tem a certeza de quem é o nosso Pai, que nós somos cheias dele e por estarmos cheias dele nós nos tornamos completas, mesmo em situações que nos fazem chorar. E ele continua o ensinamento dele aos discípulos e no versículo 38 ele chama a atenção a respeito de algo que já tinha sido ensinado lá atrás no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, no capítulo 24. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 38, diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. No Antigo Testamento, no livro de Levítico, quando foi falado sobre este assunto ao povo, a respeito das leis, das ordenanças que deviam ser regidas naquela época, é falado que aquele que cometia um pecado ao próximo, ele deveria receber na mesma moeda, da mesma forma. Mas quando Jesus entra na vida das pessoas e ele fala sobre essa questão, ele diz que nós precisamos agir de forma diferente. Quando alguém nos magoa, quando alguém faz algo por nós e que nos ofendem e que nos maltratam, o nosso comportamento deve ser diferente. Por nós termos uma vida com Deus e prestarmos atenção naquilo que Ele tem nos ensinado, nesta parte aqui Ele nos ensina sobre o perdão, não só aqui como em tantos outros versículos. E no versículo 39 diz assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, ou seja, não se defenda, não retenha o mal para você, ele diz para você não ceder ao mal, não se apropriar desse mal e com este mal que alguém fez a você, você toma decisões a partir daí, ou seja, trocar de moeda, dizer que esta pessoa que te ofendeu deve pagar da mesma forma, com a mesma ofensa. E o Senhor Jesus diz que não, que nós precisamos resistir a esse mal. E ele continua no versículo 39 assim: mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Versículo 40: e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Antes de continuarmos a leitura destes versículos, certa vez eu conversava com uma pessoa e essa pessoa tinha sido extremamente ofendido por uma ação de alguém muito íntima dela, de alguém muito próximo.
Isso a magoou extremamente, ela perdeu a confiança nessa pessoa, ela queria que todo o relacionamento com essa pessoa fosse desfeito. Mas certa vez, ela pensando sobre tudo isso, algo veio em sua mente dizendo que era para ela preparar um alimento. E assim que ela preparou este alimento, ela não sentiu vontade para isso, mas ela percebeu que teria que fazer. E naquela luta entre a carne e o Espírito Santo, eu entendo que eu tenho que preparar este alimento, mas eu não quero, afinal de contas, essa pessoa me ofendeu, essa pessoa me entristeceu demais. Mas mesmo assim ela obedece àquilo que vem em sua mente, porque ela entende que a vida dela com Deus a direcionava para essa ação, para este preparo deste alimento. E ela preparou então este alimento, entregou à pessoa que a ofendeu extremamente. E quando essa pessoa recebeu este alimento, todo o comportamento de ofensa mudou totalmente. Então, ela não fez nada olho por olho assim que ela recebeu essa ofensa. Por todos os direitos que ela acreditava que ela poderia ter, por tudo aquilo que ela ouve de que ela tem que ser feliz por qualquer custo, naquele momento ela decidiu ouvir a Deus, decidiu realmente participar da vida com Deus. Tem a iniciativa de preparar este alimento. E ao preparar e entregar este alimento, todo perdão, todo relacionamento é restaurado diante de tudo aquilo de errado que estava naquele momento. A partir daí, então, começa a se ter um conserto, uma reconstrução de um relacionamento. E como diz aqui no versículo 41, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Então essas duas pessoas começam a caminhada, não seria fácil, como não foi. Há todo um aprendizado de um novo relacionamento, de uma nova confiança, mas o perdão fez com que essas duas pessoas começassem a caminhar juntas. E continua aqui no versículo 42, dá a quem te pedir e não te desvie daqueles que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É uma decisão que tem que ter na nossa caminhada com Deus, na nossa vida com Deus. É iniciativa de cumprir aquilo que Ele nos pede. Ele pede aqui para que haja perdão à pessoa que nos ofendeu. Ele pede também que nós caminhemos com essas pessoas que nos ofenderam. Se essa pessoa que nos ofendeu são pessoas de um relacionamento conosco, de um propósito de vida, de unidade que temos com essa pessoa, o Senhor fala aqui que nós precisamos orar pelas pessoas que nos ofendem. É algo de Deus, é algo da parte do Pai. E se eu quero ter uma vida com Deus, eu preciso viver o milagre da outra face. Se alguém te ofendeu, não pague com a mesma moeda, não a ofenda também, mas ore por ela. Essa história que eu te contei é uma história real, verdadeira, e que houve uma restauração, houve um milagre de recuperação de relacionamento depois que tinha sido quebrado, tinha sido desfeito por uma ofensa. Mas a partir do momento que você decide perdoar, tudo é restaurado, tudo começa a ser alinhado, porque Deus começa a fazer parte desse assunto. E por que eu tenho que fazer tudo isso? No versículo 45 diz, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus está para todos, mas e você? Você está para Deus? Você quer realmente caminhar, ter uma vida com Deus? Então entregue a outra face para viver um milagre na sua vida. E ele fala no versículo 46, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se nós queremos ser pessoas como qualquer outra pessoa que não anda com Deus,
que não sabe viver em relacionamento com Deus. Está tudo bem não perdoar aos olhos das outras pessoas, mas relacionamentos serão desfeitos, caminhos serão destruídos, muros serão colocados entre famílias, entre irmãos, entre esposo e esposa. Ruínas começarão a acontecer, mas se você decidir levar uma vida com Deus diante daquilo que Ele te ensina, então tudo isso será quebrado e relacionamentos serão restaurados. E no versículo 48 diz: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Nós estamos em processo disso, estamos no caminho. A nossa vida com Deus nos diz se estamos crescendo ou se estamos paradas. Por isso eu te peço, cresça na presença de Deus, vivendo o milagre da outra face. Se alguém te magoou, por pior que seja essa mágoa, se alguém te machucou, por maior que seja a sua ferida, se alguém te tocou e você se sente destruída por este toque, saiba que o Senhor, a partir da decisão que você tem em perdoar esta pessoa, tudo vai começar a ser restaurado. O seu coração começará a ser construído novamente na presença de Deus. O seu sorriso aparecerá, a unidade acontecerá e o nome do Senhor será honrado e glorificado na sua decisão. Não pense que perdoar a outra pessoa é um sentimento, é uma decisão. Decida, como o Senhor falou aqui: qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe. É um verbo imperativo que ele diz para oferecer. É uma ordem. Ofereça a outra face. Deus te abençoe. Nos próximos dias vamos falar um pouquinho da questão da minha vida, da sua vida com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.